Albert Einstein revolucionou o campo da física e alterou de forma radical seus paradigmas no início do século passado. Suas teorias da relatividade especial e geral transformaram completamente nossa compreensão do universo, do tempo e do espaço. Mas o que pouca gente sabe é que um dos experimentos mais importantes elaborados por Einstein, aquele que foi o grande responsável por trazer a ele a intuição inicial acerca de sua teoria mais disruptiva, a teoria da relatividade geral, paradoxalmente, jamais foi realizado de forma prática. Ele aconteceu apenas em sua mente, através do que os alemães chamam de Gedankenexperiment. Gedankenexperiment, ou literalmente experimento do pensamento, é uma ferramenta conceitual poderosa e, se realizada sob os preceitos adequados, genuinamente reveladora e efetiva. No caso de Einstein, enquanto trabalhava em seu emprego burocrático e tedioso em um escritório de patentes em Berna, ele imaginou um homem preso dentro de um elevador em uma perpétua queda livre. Para esse homem, seria impossível distinguir se ele estaria caindo livremente sob a ação da gravidade ou flutuando no espaço profundo, longe de qualquer campo gravitacional. Nos dois casos, ele experimentaria a mesma sensação de ausência de peso. Esse experimento mental simples, mas profundo, levou Einstein a uma descoberta revolucionária: a equivalência entre aceleração e gravidade, um dos pilares fundamentais da teoria da relatividade geral. O Gedankenexperiment de Einstein demonstra o poder extraordinário desses experimentos mentais. Através de um cenário hipotético e controlado, ele conseguiu isolar variáveis complexas e chegar a insights que dificilmente poderiam ser obtidos através de experimentos práticos da época. É uma metodologia que permite explorar as consequências lógicas de certas premissas, testando teorias e conceitos nos limites da imaginação. Não à toa, o próprio Einstein diria alguns anos depois que a imaginação é mais importante do que o conhecimento, por ela permitir uma maior liberdade de abstração e reflexão do que a propiciada pela realidade empírica. Porém, essas experiências do pensamento, muito comuns nas ciências e na filosofia, não estão restritas apenas a essas áreas do conhecimento. A própria literatura, quando verdadeiramente aprofundada e cuidadosamente elaborada, pode também ser enxergada como um experimento mental. E uma das obras que melhor se enquadraria nessa classificação é A Metamorfose, de Franz Kafka, que, apesar de curta, é capaz de nos trazer insights valiosos acerca de nossa condição humana. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, minhas discretas e silenciosos alquimistas da literatura. Meu nome é Ed Lima e no vídeo de hoje eu vou explicar como a literatura pode também ser enquadrada como um experimento mental. E assim como o homem preso no elevador trouxe a Einstein aspectos ocultos da gravidade, a metamorfose pode nos trazer aspectos ocultos da nossa humanidade. Aspectos esses que ajudam a iluminar os tão atuais debates sobre o fim da escala 6x1 e as cada vez mais comuns crises de burnout. Mas antes de nos aprofundarmos nesses tópicos, eu preciso deixar claro que esse vídeo conterá spoilers do início ao fim da obra, ok? Então vamos lá. Vamos começar a falar dessa obra que inicia com uma das premissas mais aterradoras, absurdas e icônicas da história da literatura ocidental. Quando em certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Porém, não há qualquer explicação para essa transformação. Não há contexto científico, mágico ou sobrenatural. É simplesmente um fato consumado que devemos aceitar como irrevogável. Mas o maior absurdo vem do fato de que, após o breve espanto em perceber a repentina e aterradora metamorfose consumada, Gregor somente passa a se desesperar ao perceber que está atrasado para o trabalho. Mesmo transformado em inseto, sua primeira preocupação é como justificar seu atraso e manter o emprego de caixeiro viajante, com o qual ele sustenta a família. Os familiares de Gregor começam a estranhar o fato dele não ter ainda saído do quarto no horário rotineiro no qual se dirigia ao trabalho. Mas não é apenas a sua família que percebe com estranhamento o não cumprimento da rotina, como também o próprio gerente da empresa onde trabalha, que se desloca
desloca até o apartamento do Sansa para investigar pessoalmente a ausência. Isso acaba demonstrando algo aterrorizante sobre o processo de desumanização provocado pelo trabalho a partir da modernidade. Nós, seres humanos, passamos a ser vistos e vermos a nós mesmos como um mero instrumento laboral, cuja identidade se dissolve completamente em meio às obrigações profissionais, com nossos próprios corpos e consciência se tornando escrava das demandas produtivas. Já na segunda parte da narrativa, após Gregor chocar seus familiares e o gerente com sua nova aparência, consequentemente não sendo capaz de realizar seu trabalho, vemos um dos aspectos mais tocantes da obra. Grethe, a irmã de Gregor, aquela cujos estudos de violino ele sonhava em financiar, passa a cuidar dele em sua nova forma de inseto. Ela descobre suas novas preferências alimentares, trazendo-lhe queijo estragado, legumes apodrecidos e restos de comida, evitando os alimentos frescos que agora o repugnam. Paralelamente, Gregor, mesmo fisiologicamente metamorfoseado em um inseto, permanece com seus sentimentos afetivos inalterados, demonstrando uma preocupação profundamente humana para com a sensibilidade da irmã. Ele se esconde sob o sofá para não assustá-la com sua aparência, e mais tarde, cobre-se completamente com um lençol para poupá-la da visão de seu corpo asqueroso. A empatia, tão essencial às relações humanas, continua presente mesmo após a transformação, seja por parte de Grethe, seja por parte de Gregor. Porém, com o fim da renda propiciada pelo emprego de Gregor, toda a família Sansa se viu obrigada a trabalhar pela primeira vez. A irmã, que tinha planos de ir ao conservatório de música, passa a atuar como vendedora e a estudar estenografia e francês para conseguir um posto mais promissor. A mãe, para além dos trabalhos domésticos, ocupa suas noites trabalhando como costureira. Já o pai, que estava aposentado há 5 anos, passa a trabalhar como bancário. Inclusive, se antes ele passava seus dias enterrado na cama, exausto, agora, após o novo emprego, ele também sofre uma espécie de metamorfose, passando a apresentar uma aura de disposição e alerta em sua fisionomia e expressão, vestindo sempre seu uniforme azul justo de botões dourados. E quando digo sempre, estou realmente dizendo sempre. O pai de Gregor se recusa a tirar o uniforme, mesmo durante o sono, como se estivesse sempre pronto para o serviço. Algo que acaba demonstrando como as imposições das relações de trabalho transformam nossos corpos em máquinas produtivas de carne e osso, que devem estar sempre disponíveis, sempre prontas, como se fôssemos instrumentos mecânicos confeccionados para atividades laborais. Mas um dos momentos mais reveladores da obra ocorre quando a mãe de Gregor e Grethe decidem remover os móveis de seu quarto para lhe dar mais espaço para que ele possa rastejar livremente. Inicialmente, Gregor não se importa com tal decisão, muito pelo contrário, ele vê isso como um ato de empatia por parte delas. Mas tudo muda quando ele percebe que elas podem levar o quadro da Dama de Chapéu vestindo roupas de pele pendurado na parede, o qual ele tanto estima. Ironicamente, naquele corpo de inseto, não fazia qualquer sentido Gregor manter-se apegado àquela idealização romântica. E talvez, mesmo antes, enquanto vivia sua vida de caixeiro viajante explorado, tal apego já fosse uma fantasia vazia. Ainda assim, ele se recusa terminantemente a abrir mão da imagem, chegando a se arrastar pela parede para protegê-la com seu corpo e evitar que elas o tirem. Atitude essa que acaba nos revelando que nossas fantasias, desejos e sonhos são essenciais para a nossa existência humana, mesmo quando completamente inconcretizáveis. A cena acaba culminando com o desmaio da mãe ao ver Gregor na parede e também com a fúria do pai, que começa a bombardeá-lo com maçãs da fruteira, sendo que uma delas acabou atingindo, ficando alojada em suas costas e lhe causando uma ferida que nunca cicatriza completamente. E essa maçã, que passa a estar presa às costas de Gregor, acaba carregando uma carga simbólica poderosa. Ela ecoa a maçã do conhecimento consumida por Adão e Eva, que condenou a humanidade a uma vida de trabalho e sofrimento, sentenciada a comer o pão através do suor do próprio rosto. A situação de Gregor, concebido neste mundo e tendo que anteriormente, através do seu trabalho, arcar com uma dívida contraída pelo pai, com essa própria dívida também carregando uma carga simbólica, acaba se tornando uma representação dessa maldição ancestral. Inclusive, nessa analogia, o próprio pai acaba representando a figura tirânica e impiedosa do Deus do Velho Testamento, mas sem possuir qualquer sacralidade.
Apenas o mesmo totalitarismo da autoridade patriarcal. Dessa forma, a maçã que produziu a ferida e que apodrece na carapaça de Gregor vem a simbolizar as consequências dessa punição existencial. Gregor está pagando com sua própria pele o preço por não ser mais capaz de prover a si mesmo e aos outros. E no decorrer da narrativa, em sua terceira e última parte, observamos como as relações familiares acabam se deteriorando de formas cada vez mais impiedosas. O pai, após seu ataque de fúria, aceita manter Gregor na casa não por amor ao filho, seja em sua forma nova ou antiga, mas por uma questão de imposição moral. Ou, como o próprio Kafka escreve, que o mandamento do dever familiar impunha engolir a repugnância e suportar e nada mais. Essa convivência baseada na obrigação moralista, ao invés da fraternidade sentimental, não nutre nossa humanidade, mas a inferioriza, reduzindo-nos a meros laços de parentesco desprovidos de qualquer reconhecimento e afeto genuínos. E à medida que as dificuldades financeiras se agravam, cresce também a indiferença dos familiares por Gregor. Inclusive, para lidar com os custos de seu apartamento, eles se veem obrigados a hospedar 3 inquilinos barbudos e sissudos. Estes homens, obcecados pela ordem, tratam a família Sansa como serviçais, exigindo serem atendidos com requinte. Em uma das noites, eles solicitam que Gretchen toque violino para eles após o jantar, depois de ouvirem ela tocando de relance. A cena que se segue revela uma das observações mais profundas acerca do papel da arte em nossas vidas. Gregor, escondido na escuridão de seu quarto, é profundamente tocado pela música de sua irmã e passa a se questionar como ele, estando naquela forma, poderia se comover tanto com a melodia. Já para os inquilinos, a mesma melodia possui o fim utilitário de servir apenas como som ambiente para o relaxamento. E aqui, Kafka nos mostra como, sob o jugo das relações puramente econômicas, a arte perde sua capacidade transformadora e se torna mero instrumento de consumo e de deleite superficial. Mas o momento decisivo na trama ocorre logo em seguida, quando os inquilinos avistam Gregor após ele sair do quarto para melhor apreciar a música da irmã. Horrorizados, eles se retiram aos seus quartos logo após bradar contra a família e se recusarem a pagar qualquer valor pela locação. É então que Gretchen, física e mentalmente esgotada, desabafa contra a existência de Gregor, duvidando haver qualquer resquício de humanidade ainda nele, já que, se houvesse, ele já haveria decidido por livrá-los de sua presença. E apesar de Gregor não conseguir expressar a humanidade contida em sua carapaça de inseto, ele é plenamente capaz de compreender a rejeição da irmã que tanto ama, e a negação de que qualquer humanidade ainda exista nele. Com a metamorfose, Gregor perdeu a capacidade que tinha de se expressar e, assim, de conseguir estabelecer um diálogo, uma ferramenta fundamental de nossa condição humana, aquela que nos permite entender e sermos entendidos. Sem o diálogo, dificilmente nós, como seres humanos, conseguiríamos estabelecer relações de mútua concordância e aceitação, de respeito às nossas condições humanas singulares. Gregor é incapaz de dizer à irmã o quanto a ama, o quanto admira o seu talento, o quanto aprecia a melodia que ela é capaz de produzir e o quanto se ressente pelo fato de não ser mais capaz de financiar seus estudos no conservatório de música. Sendo assim, Gretchen não é capaz de saber todo o apreço que seu irmão ainda nutre por ela. Tudo o que é capaz de perceber é a forma repugnante e asquerosa que o irmão agora possui, na qual desacredita que ainda existe qualquer traço da antiga humanidade. E quando Gregor padece entre a noite e a manhã do dia seguinte, não é primariamente devido à desnutrição ou ferimento físico causado pela maçã, mas sim pela perda total do afeto familiar e o não reconhecimento de sua humanidade. Assim, Kafka nos revela que o componente final de nossa humanidade reside justamente em nossas trocas afetivas e no reconhecimento mútuo dessa humanidade pelos outros. Sem isso, definham não apenas nossos corpos, mas nosso próprio espírito, nosso próprio ser.
E logo após Gregor falecer na madrugada, a transformação da família é imediata e reveladora. O fim da pressão moral e financeira empodera o pai, que com sua autoridade recuperada, expulsa os inquilinos intransigentes, mostrando dessa forma como as obrigações morais e financeiras não apenas exigem a sujeição dos nossos corpos e do nosso comportamento, mas também da nossa dignidade e nossa autoestima, e que uma vez findadas ou superadas, naturalmente restaura-se nossa autonomia e autoconfiança que haviam sido suprimidas. Tanto é que pela primeira vez em muito tempo, os Sansa se sentem livres para tirar um dia de descanso por conta própria. E é durante o passeio, enquanto andavam de bonde, que os pais percebem que Gretchen havia florescido uma jovem bonita e opulenta, e que já era tempo de procurar um bom marido para ela. Essa percepção repentina da filha como uma mulher madura, pronta para o casamento, ecoa e contrasta de forma irônica com a súbita transformação de Gregor em inseto. Enquanto a metamorfose do filho trouxe perturbação e desgraça à família, rompendo com as normas e expectativas sociais, o amadurecimento da filha representa a salvação e prosperidade, justamente por restabelecer novamente essas normas e expectativas, já que uma mulher deveria justamente crescer, casar e cumprir seu papel reprodutivo e social. A obra de Kafka acaba nos mostrando como as imposições sociais, muitas vezes incorporadas em nossas relações familiares, também nos objetificam e nos desumanizam. Elas removem nossa autonomia para trilhar nossa própria jornada e seguir nossas paixões, se elas não vierem a se enquadrar nas expectativas já estabelecidas. Para Gretchen, isso significava abandonar de vez sua carreira musical. Já para Kafka, significava suprimir sua vocação literária em favor das obrigações familiares e profissionais convencionais, como um casamento tradicional e o emprego na companhia de seguros na qual ele tinha. O que fica claro ao final da obra, após uma leitura atenta, é que o processo de desumanização de Gregor Samsa não começou quando ele foi transformado repentinamente em um inseto. Pelo contrário, é justamente essa transformação súbita que o torna ironicamente mais humano. Antes da metamorfose, Gregor vivia completamente absorvido pelas suas obrigações profissionais, com sua identidade dissolvida em meio às demandas do trabalho. Após tornar-se inseto, pela primeira vez em anos, ele tem tempo para refletir sobre suas relações familiares, seus sonhos frustrados, sua solidão existencial e seu encanto pela arte. Liberado das pressões produtivas, Gregor redescobre sua capacidade de sentir amor, preocupação e nostalgia. Sua humanidade emerge não apesar da forma repugnante de inseto, mas justamente porque essa forma o liberta das imposições do trabalho. Já o inverso ocorre simultaneamente com seus familiares. A necessidade de sustentarem a casa após a transformação de Gregor os desumaniza progressivamente. O pai se funde ao uniforme de bancário que nunca tira. A mãe doente se exaure em frente a uma máquina de costura, remendando roupas íntimas de estranhos. Gretchen abandona sua propensão musical para poder trabalhar como vendedora. Não há mais tempo para relações afetivas genuínas ou inclinações artísticas. Agora há apenas a necessidade implacável de desempenhar seus devidos papéis nas extenuantes relações econômicas em que estão inseridos. Dessa forma, ao contrário de que é aceito pelo senso comum, a obra acaba nos revelando que nossa humanidade não está circunscrita ao nosso aspecto físico humano. Na verdade, nossa configuração fisionômica parece ser o fator menos importante para aquilo que realmente nos torna humanos. O corpo de Gregor pode ter sido repulsivamente transfigurado, mas a sua capacidade de amar, de se preocupar com os outros, de apreciar a beleza da música permanece intacta e até se intensifica. Através desse inusitado experimento mental que a obra nos propõe, o que podemos intuir é que nossa autonomia, os afetos, a generosidade, os relacionamentos, a empatia, os desejos, a arte, o diálogo, a alteridade e o amor aparecem como fatores fundamentais da nossa humanidade. Em contrapartida, as pressões econômicas, as convenções sociais e as imposições morais nos desumanizam sistematicamente e nos desumanizam justamente por nos afastarem daquilo que nos torna humanos.
Contudo, é necessário compreender que a literatura, quando enxergada como um experimento mental, não pretende revelar verdades dedutivas absolutas e nem estabelecer raciocínios precisos acerca de uma proposição específica. Tampouco ela busca representar exatamente como viria a ser no mundo real a ocorrência de uma situação hipotética ou ficcional. Muito pelo contrário, o experimento mental literário opera através de uma lógica muito mais sutil e singular. Ao propor um cenário imaginário e seus desdobramentos, a literatura nos faz refletir, através do próprio ato da leitura, sobre nosso conhecimento acerca de nós mesmos e sobre nossos modelos mentais a respeito das múltiplas facetas e funcionamentos do nosso mundo. A Metamorfose não tem por finalidade mostrar como seria se um jovem caixeiro viajante tcheco do início do século passado, ou o próprio Kafka, tivesse realmente se transformado em um inseto. Mas quando Kafka cogita essa transformação em sua obra, ela evoca um aspecto de estranhamento que torna visíveis inúmeras dinâmicas individuais, familiares e sociais que antes permaneciam completamente ocultas sob o ilusório véu da normalidade, expondo como essas dinâmicas influenciam nossa existência e como a percebemos. Quando Gregor Samsa, ao invés de se horrorizar com sua nova condição monstruosa, está obsessivamente preocupado em conseguir se mostrar apto para realizar seu trabalho, Kafka não está sugerindo que isso seria realmente o que aconteceria caso alguém fosse acometido por tal transformação. Ao levar ao extremo e amplificar a lógica dominante e oculta que interiorizamos a partir da modernidade, onde nosso desempenho produtivo se torna infinitamente mais importante que a integridade e a saúde de nossos corpos e mentes, ele demonstra que o verdadeiro absurdo não reside na transformação física em si, mas na lógica desumanizante com a qual ela acaba sendo encarada na narrativa, tanto pelo protagonista quanto pelos demais personagens. Para nós pode parecer completamente absurdo Gregor Samsa estar mais preocupado com suas obrigações profissionais do que com sua nova forma de inseto, mas aprendemos a normalizar completamente nossa disposição em tentarmos nos mostrar aptos ao trabalho, mesmo quando acometidos por uma febre alta, dores de cabeça severas, crises de ansiedade, depressão aguda ou qualquer outra enfermidade física ou mental que possa vir a nos afligir. A Metamorfose nos convida a repensar como o trabalho voltado exclusivamente à subsistência em uma sociedade capitalista nos desumaniza sistematicamente, ajudando a iluminar questões urgentes e pertinentes de nossa atualidade, como as cada vez mais comuns crises de burnout e os debates contemporâneos sobre as jornadas exaustivas de trabalho, incluindo aqui as tão necessárias discussões sobre o fim da escala 6x1 que mobilizaram o Brasil recentemente. O experimento mental promovido por Kafka, mesmo escrito em Praga há mais de 100 anos atrás, revela que ainda hoje, talvez mais do que nunca, vivemos em uma época em que corpos e mentes são tratados como recursos produtivos, onde a exaustão é normalizada e a própria capacidade de sentir prazer genuíno, cultivar relações afetivas e desenvolver nossa humanidade é sistematicamente solapada pelas demandas implacáveis do trabalho. Dessa forma, a metamorfose funciona também como o que o filósofo Walter Benjamin chamaria de imagem dialética, um conceito complexo e fascinante que nos ajuda a compreender simultaneamente nosso passado e nosso presente, e que eu explico mais a respeito nesse vídeo que acabou de surgir aqui na tela. Agora, se vocês quiserem aprender como uma obra de literatura clássica pode nos trazer mais conhecimento a respeito de nossa vida, eu deixo aqui essa análise que eu fiz da obra O Velho e o Mar de Ernest Hemingway, fazendo associações com as ideias trazidas pelos filósofos estoicos. Convido vocês também a conferirem.